Colecionadores do Brasil, tudo bem? Me chamo Max Loeser e começo mais um vídeo hoje para o canal Tesouro de Plástico. Bom, pessoal, vou começar agora uma série de vídeos. Como vocês podem ter notado, a vinheta mudou. Eu vou começar a falar sobre filmes, séries, tá? Porque eu acho que tem muito a ver com o nosso canal isso. Então eu vou montar essa parte do nosso canal para a gente poder conversar junto e trocar ideias sobre séries, filmes, animações, tá? Que eu acho que tem a ver também com a nossa cultura nerd, todo colecionador gosta muito disso. Então eu vou trazer esse conteúdo para vocês também. Como não poderia ser diferente, hoje eu vou começar essa série de vídeos falando sobre a série animada na Netflix, o Mestres do Universo Salvando Eternia, tá? Muita gente veio no WhatsApp, inbox, falando comigo: pô, Max, você nunca falou da série, você nunca comentou, você mostra o Masterverse, né, que são os bonecos que são baseados na série, mas nunca comentou e tal. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou comentando aqui junto com vocês o que eu acho, e aí a gente vai desenvolvendo um conceito junto aqui, uma ideia junto sobre a série, tá? Claro que eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já viu as duas partes, a parte 1 e a parte 2. Então vamos lá, gente. Então, gente, aqui de cara na abertura, eu acho essa abertura muito respeitosa, tá? O desenho é fantástico. Eles pegaram desenhos do estilo das caixas dos veículos e dos bonecos e fizeram essa abertura, tá? São artes originais dos anos 80. Achei isso muito respeitoso. Eu sou suspeito que eu acho tudo dos anos 80 em relação ao motor, eu acho muito bom, né? Eu cresci nos anos 80, eu assisti todos esses desenhos, He-Man, Thundercats, Silverhawks, Brave Star, Thundercats vieram depois do He-Man, né? O He-Man que abriu a porteira para todos esses desenhos. Mas eu assisti tudo isso aí. Todos esses desenhos eu voltava do colégio para assistir. Comandos em Ação, que é o G.I. Joe, tá? Então, assim, essa abertura é sensacional, fantástica. Isso aí é para o fã aplaudir de pé. Eu gostaria muito que o desenho fosse exatamente igual a essa abertura, né? Porque se o desenho fosse igual a essa abertura, cara, já seria um gol de placa, já seria assim, sensacional. Ah, Max, mas é muito difícil fazer desenho assim. É difícil, mas hoje em dia tem tecnologia para se fazer um desenho com esse visual. Eu sei porque eu trabalho nesse ramo e eu posso dizer que existe tecnologia para se fazer um desenho todo nesse visual. Só investir de grana, mas dá para fazer. E ficaria perfeito, tá? Se o Stridor, que é o cavalo, que o nome é Gladiador aqui no Brasil, veio como uma estrela, veio como gladiador. Primeira cena, eu já digo que o Castelo de Grayskull está muito bacana. Eles pegaram o visual do Castelo do Classics, né, e fizeram lá mais ou menos ali dentro daquele desenho do estilo do Classics, né. E ficou muito legal, porque o Classics é o castelo mais bonito que, na minha opinião, da coleção até hoje já feito, né. Então, uma coisa que eu não gostei foi do cenário em volta do castelo. Já digo de antemão aqui, não gostei, porque tá errado esse cenário. O Kevin Smith tinha que ter estudado um pouquinho mais o mapa de Eternia, porque atrás ali do Castelo de Grayskull você não tem montanhas, uma cadeia de montanhas, você tem uma floresta, aquela Evergreen Forest, que é aquela floresta mágica que tem a vila lá do Homem-Fera, e é uma floresta importante, é cânone. Então, ali lá no final do Castelo de Grayskull, lá no fundo, você tinha que mostrar lá no final a floresta, né? Isso aí já achei que foi uma gafe, já um erro. Apesar do desenho não ser igual da vinheta, tá muito bem feito, viu, gente? Muito bem desenhado, muito bem animado. Aqui eu tô vendo o Clawful já e o Spyco e o Stridor, né? Cara, muito bem feito, muito bem desenhado, muito próximo aos personagens dos anos 80. Também, assim, foi muito respeitoso em fazer isso. Ele trouxe meio que uma pegada do personagem da Filmation com os bonequinhos
dos anos 80. Então ele fez uma fusão ali que ficou muito bacana. Mentor, Teela, Gorpo, já apareceu todo mundo aqui de cara. Muito bem feito, muito bem desenhado, como eu disse, dos outros personagens. Gostei muito, tá? A Teela tá muito bem feita. O Mentor também, só não gostei da barba por fazer aqui do Mentor. Ficou com uma cara de cachaceiro. Não gostei disso não, mas não estraga o personagem não, tá legal. O Gorpo tá super legal também, viu, gente? Tá bacana pra caramba. Muito bem desenhado. A voz eles trouxeram a original, ou então é muito parecido, o dublador. O Adam. Eu não gosto desse Adam. Eu sei que muita gente achou legal dele ser magrinho, fraquinho, mas eu não gosto. Acho ele muito fracote. Eu gostava do Adam antigo. Porque o Adam antigo ele se fazia de bobo. Ele não era bobo, ele não era fraco. Nunca foi. Ele se fazia, ele se perfazia para poder, né, não ficar ali muito parecido com o He-Man. Mas o Adam em si, ele sempre foi um guerreiro, né? Ele é um príncipe, né? Os príncipes são guerreiros, né? Então assim, e o Adam sempre foi um guerreiro. Então assim, ele sempre se fez de bobão, de preguiçoso e tal, mas no fundo ele não era. Tanto é que ele foi escolhido para ser o He-Man. Então, esse Adam aqui, eu acho muito fracote, muito magricelo, não gosto dele. Acho que não é um personagem, não me agradou não. Bom, o Faker aqui de cara, o personagem, eu gosto, mas não gosto muito, mais ou menos. Porque o que acontece aqui? Eu acho que o Faker, ele é um robô, lógico, isso é deixado bem claro desde os anos 80 que ele é um robô, né? O próprio brinquedo dos anos 80 ele tem um circuito de robô e tal. Porém, eu acho que no momento que a feiticeira derrotasse ele, eu acho que ele não devia ter uma pele igual um T-1000, né? Do Exterminador. Eu acho que ele tinha que ter uma pele que, quando ela revelasse ele, a pele mudasse a cor. Como se fosse uma nanotecnologia que revelasse a verdadeira cor da pele dele. Como se ele pudesse mudar de cor a pele, os olhos e esse tipo de coisa. Eu não faria assim um robôzão tipo T-1000 que a pele rasga, queima. Não faria isso não. E até explicaria, se fosse uma nanotecnologia mudando o cabelo, mudando tudo, o porquê da cor azul dele, né? E como ele consegue mudar de pele tão facilmente. Eu não faria assim não, mas enfim, não tá ruim também não. Então, duas coisas aqui. Apareceu o Tubaronk, muito legal, eles usarem os veículos, muito bacana. Aquele outro que é o Dragon alguma coisa, que tem uma pedra, eu esqueço o nome desse veículo. Muito bacana também, muito respeitoso, muito fiel aos brinquedos. Apareceu também alguns outros personagens aqui que estão muito legais também, muito bem desenhados. A animação está impecável desse desenho, está muito bem feito, tá? Agora, eu não curto essa história do Castelo de Grayskull ser uma concha, porque na verdade o Castelo de Grayskull ele é o local. Se a gente for pegar do 200X e o cânone dos anos 80 e tudo, o Castelo de Grayskull ele é o local onde o interior dele guarda aqueles cristais que têm poderes de levar você a outras dimensões e poderes que são desconhecidos. Então, o segredo de Grayskull é esse, é o interior dele, do castelo, que tem toda esse poder, né? Outra coisa também que eu não curti, que eles perderam uma grande oportunidade, na hora que agora as tropas do esqueleto chegam para atacar Grayskull, aparecem 2 cristais na torre de Grayskull. Não tem isso de cristal na torre de Grayskull. O que tinha que aparecer era aquele canhão duplo, que é aquele canhão que vem em todos os castelos de Grayskull. Tem que ter aquele canhão, não era 2 cristalzinhos. Então já está errado aí, perdeu uma oportunidade de fazer uma coisa legal, entendeu? Apareciam os canhões automatizados, atirando, enfim. E, pô, o fã quer ver isso, né? Quem comprou os castelos, né, quer ver isso, né? Então vamos lá. O Kevin Smith falou que essa série é uma continuação direta dos anos 80.
Então, acho que o mínimo que podia ter sido feito era trazer a trilha sonora. Ah, Max, mas tem direitos autorais com a Filmation e tal. Não quero saber, eu sou fã. Se você quer fazer uma coisa que vai remeter ao fã dos anos 80, a primeira coisa era trazer a trilha sonora. Até agora eu não escutei nada, nem na transformação, nem na abertura, nem nada, nenhuma música da trilha sonora original. Isso eu acho que é um erro muito grave, tá? Tinha que ter dado um jeito de arrumar essa música. Pagasse o que fosse, de preço, enfim. E fora a música, a transformação não tá igual a dos anos 80. Tipo assim, ah, Max, mas não dá pra ser igual porque tem que melhorar. Tudo bem, concordo, tem que evoluir. Mas você pode evoluir mantendo as características, tá entendendo? Então é a mesma coisa, quando você pega um carro de um ano e você vai evoluir ele, você muda algumas coisas, mas você mantém a essência do carro. Por que as construtoras de carro fazem isso? Porque senão, quem está acostumado a comprar o carro não vai comprar a versão nova. Entendeu? Mesma coisa aqui. Essa transformação eles mudaram totalmente. Tá? Tá ruim? Não tá ruim. Mas não é a transformação do He-Man. Outra coisa também, o símbolo. Esse símbolo, ok, existe esse símbolo. O Battle Armor tem, o Puncher tem, os bonecos dos anos 80, alguns já tem esse símbolo. Só que, cara, o He-Man é a cruz de Malta. Tem que ter aquela cruz. Ah, mas isso remete a coisas erradas do passado da humanidade. Não, é só uma cruz de Malta. Entendeu? Deixa ele botar o símbolo do He-Man, é He-Man, gente. Entendeu? Tem nada a ver. Ele não tá fazendo apologia a nada disso. Ele só tem a cruz de Malta lá, então mantém a cruz de Malta dele. Os quadradinhos, tudo direitinho. Se bem que no desenho não tinha os quadradinhos, mas se quisesse botar, ficaria legal. Acho que até ele botou, deixa eu ver aqui. Ele até botou, isso aí ficou legal. Quer dizer, o visual do He-Man tá bacana, tá legal, tá? A espada eles deram uma sofisticada nela, ok, não vou reclamar não. Ficou bem fiel a dos anos 80, eu só acho que a espada tá muito grande, ela podia ser um pouquinho mais curta. Mas ok, tá ok a espada. Uma coisa que eu não gostava da espada do 200X, aquela espada totalmente modificada. Essa aqui tá legal, tá bonita, tá respeitosa, tá legal, tá? Então vamos lá. O Gato Guerreiro tá muito bem feito, tá muito legal. Também modernizaram ele. O Gato Guerreiro é um exemplo que modernizaram ele e ficou legal, porque eles mantiveram as características do antigo, entendeu? Então ficou muito legal o Gato Guerreiro. Eu não sei porquê, mas eu não acho que o brinquedo do Gato Guerreiro que eles lançaram é parecido com esse do desenho. Não sei porquê, nem o He-Man também. Ficou diferente, apesar dos outros bonecos da linha Masterverse estarem bem fiéis ao desenho. O He-Man e o Gato, eles não fizeram. Ficou uma coisa no meio do caminho ali, não tá nem parecido nem com desenho, nem com nada. Ó, isso é legal. Mostra esse take do gato pulando pelos telhados do Palácio de Eternia, e lá no fundo você vê Grayskull. Lá você vê a luz da Guerra de Grayskull. Isso aí tá certo, porque do Palácio dos Eternos de Eternia você consegue ver lá no horizonte, você vê o local onde é Grayskull. Isso aí é certo, isso é canon, tá? Então ele pelo menos ele posicionou certo o palácio em relação a Grayskull. Muito legal, Clamp-Champ, Fisto, nota 10, o desenho está muito bem feito. Tô gostando desse primeiro episódio, é o que eu mais gosto da série. Essa batalha aí do Castelo de Grayskull tá muito bacana, tá? Parece a Teela correndo com o Fisto e o Clamp-Champ estão muito bem feitos, muito fiéis ao desenho. Apareceu também os soldados de Eternia. Cara, que legal. Tomara que saia logo esses soldados no Masterverse. Esses estão muito legais também. O Mandíbula tá muito legal, muito bem feito aqui. Parabéns. É o que eu disse, o design dos personagens, tirando o He-Man e o Gato, que tá mais ou menos, o resto tá nota 10.
A Maligna, tá muito bem feita essa Maligna, do primeiro episódio, muito bonita, muito legal. É o que eu falei, esse interior do Castelo de Grayskull aí, muito mal feito isso, muito ruim. Isso aí tá parecendo um jardim botânico, isso aí não é Castelo de Grayskull, desculpa aí. Mas isso tá muito ruim. Isso aí não é Castelo de Grayskull, gente. Isso é o jardim botânico. Outra coisa, foi citado os anciãos de Grayskull. Os anciãos de Grayskull nada mais eram do que os guerreiros do King Grayskull, que na sua morte, enfrentando o Hordak e isolando para outra dimensão todas as tropas do Hordak, ele se sacrificou e conjurou toda a energia e o poder dele para dentro da espada, tá? E os anciãos de Grayskull, e aí esses guerreiros se tornaram os anciãos de Grayskull, que começaram a proteger a espada e os segredos do castelo, tá? Então, isso aí já tá meio esquisito, esse papo aí. Isso eu também não gosto não, viu? De matar o Homem Músico já no primeiro episódio, um personagem, pô, daria pra fazer umas histórias bem legais com ele, enfim. Mas, fazer o quê? Furo de roteiro, né, gente? Assim, He-Man não mata, não enfia a espada no peito das pessoas. Ele é o He-Man, cara. Entendeu? Isso aí não acontece. O He-Man não é um desequilibrado. Entendeu? Pelo contrário. Ele é o cara que foi escolhido para carregar os poderes de Grayskull por um motivo. Ele não é um desequilibrado mental que na primeira tragédia, que não é a primeira tragédia dele, ele vai enfiar a espada no peito do esqueleto. Entendeu, gente? Lembrando que isso é uma continuação dos anos 80. Tá? Então eu estou me baseando no personagem dos anos 80, no He-Man dos anos 80. O He-Man dos anos 80 jamais faria isso. Isso é um furo de roteiro absurdo. O He-Man enfia a espada no esqueleto. E como é que o esqueleto ia saber que ele ia enfiar a espada nele e ele estaria no local certinho para a espada encaixar dentro do triângulo lá? Entendeu? Não dá, né? Não dá para engolir isso. O Kevin Smith não estudou para fazer essa série. O Salão do Saber, o Salão dos Anciões, não é o Castelo de Grayskull. Ele fica em outro lugar de Eternia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí é um erro gravíssimo. Outra coisa, o Castelo de Grayskull ser uma concha, ser uma casca, isso é muito desrespeitoso. Porque a gente comprou esse playset quando era criança, a gente comprou depois de adulto, a gente comprou tudo que saiu para descobrir que isso não vale nada, que isso é um lixo, isso é só uma casca ilusória. Não, né? Então, muito desrespeitoso o que o Kevin Smith fez com o Castelo de Grayskull, tá? Transformou ele numa coisa que ele não é e tentou fundir duas coisas em uma. Preguiça. Preguiça de roteiro. Que ele juntou duas coisas em uma. Que não tem nada a ver o Salão dos Anciões com o Castelo de Grayskull. Entendeu? Então, no 200X você vê lá o Salão dos Anciões, aquela batalha que tem com o Rei Randor, que joga o ácido na cara do esqueleto. Ok. Mas o Castelo de Grayskull não tem nada a ver. O Castelo de Grayskull era a fortaleza do King Grayskull. Não é uma casca. E outra coisa, não tem orbe nenhum. Os poderes do King Grayskull foram concentrados na espada. Entendeu? Mas, enfim, muito ruim isso, muito ruim. Rei Randor. Rei Randor sempre foi um cara sábio. Nunca foi um cara impulsivo, nada disso. Olha aí. Esse aí não é o Rei Randor. Esse aí é um reizinho mimado que nunca foi uma batalha, nunca teve perdas na vida. O Rei Randor não, o Rei Randor era um guerreiro. Enfrentou várias guerras quando era jovem, perdeu vários amigos. Como é que ele faz isso? Que reação é essa do Rei Randor? O Rei Randor não é assim. Entendeu? A minha opinião, que se eu fosse diretor de animação, o que eu faria?
Rei Randor chora abraçando sua esposa, se cala ao ouvir e se retira do cômodo. Acabou. Esse é o Rei Randor. Ele jamais faria isso com o mentor, ou com Tila, sabe? E ele não é um desequilibrado. Aí os personagens estão muito desequilibrados, o He-Man, o Randor. Esse pessoal está acostumado na guerra a perder pessoas, entendeu? Ele é um rei. Eu acho que aí também essa atitude da Tila, faltou estudar um pouquinho de história no caso aí, porque você está perante um rei tão poderoso quanto o Randor e a rainha. Não importa quem você seja, não importa o quanto próximo você seja de um rei, de uma rainha, você não pode falar desse jeito com um rei ou com uma rainha, tá entendendo? Você no teu trabalho, numa hierarquia de trabalho hoje, você não pode falar assim com um chefe seu, com um diretor. Imagina um soldadinho falar assim com um rei, uma rainha, que acabou de perder seu filho. No mínimo, ela ia ser presa na hora. Iam amarrar ela e levar ela para a masmorra junto com o pai dela. Como é que ela joga a espada no chão e fala que não vai fazer? Que eu esses anos todos eu lutei. Você lutou porque você faz parte do reino. Você deve obrigação ao seu rei e ao seu país. Ela não lutou por ela. Entendeu? Quando você é um soldado de uma realeza, de um rei, de um reinado, você não luta por você, você luta pelo rei. Você dá sua vida pelo rei e pelo reino. Então que papo é esse? Eu me dediquei. Não, você foi obrigado a se dedicar. Você faz parte do reino. Então não vem com esse papo. E outra coisa, não pode falar assim com um rei, com uma rainha. Ainda mais que acabou de perder o filho. Que se ele não tem tolerância para ouvir um pedido de desculpas do mentor, que tem muito mais significado e peso para eles, ainda mais ouvir um monte de desaforo de uma guarda, de uma soldado. Então, ela jogou a espada no chão, na frente do rei. Ela ofendeu o pai dela, ofendeu o rei e jogou o elmo dela de guarda, de mentora, sei lá. Jogou no chão, quase que cuspiu no chão na frente do rei. Ela seria presa ou morta na sequência. Qualquer reinado seria isso. Ela seria presa no mínimo, entendeu? Então, assim, tá errado isso aí. Isso não tá certo. E outra coisa, a indignação dela, peraí, o casal acabou de perder um filho, sabe? O casal acabou de perder o filho. Então, assim, eu tô indignada porque mentiram pra mim, porque guardaram um segredo de mim. As pessoas guardam segredos. Você não é obrigado a saber tudo das pessoas que estão à sua volta. As pessoas não são obrigadas a te contar nada. Mas não confiar em mim. Não é questão de confiança. Não podia contar, acabou. Aceita. Entendeu? Então, assim, ela tinha todo o direito de ficar chateada. Mas, se fosse um diretor de animação sério, chegaria e falaria, não, mesma coisa o Rei Randor. O Rei Randor se recolheu e saiu. Mesma coisa a Tila. A Tila podia ficar chateada, mas ela tinha que se conter, porque ela está diante de um rei, de uma rainha e do pai dela. Então ela tinha que se conter, ficar quieta e ir para os aposentos dela refletir sobre a revolta dela. Porque se ela faz isso na frente de um rei, toda essa ofensa que ela cometeu, ela seria presa, no mínimo presa, né? Quiçá executada. Porque o mentor, por muito menos, estava sendo esculachado ali, estava pedindo desculpa. Então, assim, a minha avaliação do primeiro episódio. Gostei ali do início, achei legal, uma história que vinha se construindo bacana, tirando aquelas probleminhas que eu pontuei, achei legal, achei bacana. Agora, esse final aí, achei um roteiro desandou. O roteiro desandou legal. A atitude da Tila, do Rei Randor,
foram atitudes horrorosas dos dois personagens. Mais da Tila ainda, porque ela é subserviente dentro de um reino, ela não é princesa, ela não é nada. Então, uma atitude errada. Se você estuda um pouquinho de história, ou assiste um pouquinho de filme sobre realeza e tudo, você vê que é uma atitude que não existe, esse tipo de atitude. Então, assim, desandou o roteiro, na minha opinião, tá? Esse é o primeiro episódio. Agora a gente vai passar para o outro episódio, no outro vídeo aí que eu vou fazer, tá, pessoal? Se inscrevam no canal, deixem sua opinião aí embaixo também, falando o que vocês acham desse primeiro episódio, se vocês acham que esse formato tá legal. Quem puder ajudar com o Pix tá aqui também. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse formato desse vídeo. E vamos trazer muito mais coisa aqui para vocês no canal, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.